Olá pessoal, eu sou Newton Gomes, aqui da CPA Informações Empresariais. Bom, eu quero dar sequência à nossa série de vídeos sobre a reforma tributária, mais especificamente sobre a nova proposta do governo. Vamos colocar inserir no contexto isso aí. Nós temos uma nova proposta do governo que está sendo aguardada por por todos os políticos, por todo o sistema econômico e tal, né? Então, o governo vem anunciando, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sai uma proposta, tal. Esses dias saiu uma proposta, né, com 3 etapas, e a gente vem comentando cada uma dessas etapas, né? Já falamos sobre vários aspectos muito importantes na reforma, que seria, sei lá, ideias que deverão estar na tal proposta do governo. Nesse vídeo nós vamos conversar a respeito das ideias que poderão ser instituídas ou propostas, né, em relação à legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas. Vejam que é um ponto muito importante aí e tal, né? Então, é isso que nós vamos discutir. Segundo o ministro da Economia, essas propostas serão remetidas para o Congresso Nacional no primeiro trimestre de 2020, entendendo, né, de janeiro até março. Parece que essa é a ideia do ministro da Economia. Muito bem, vamos dar um passeio rapidinho a respeito daquilo que eles pretendem, segundo a declaração à imprensa, que eles pretendem propor, instituir, né, nos projetos dele. Podemos começar falando um pouquinho a respeito do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, IRPJ, CSLL. Como nós sabemos, esses impostos e esses tributos incidem sobre o lucro das empresas e hoje o total é de 34%. Né? Temos 15% da alíquota original do imposto de renda, mais 10% da adicional 25% e mais 9% da contribuição, são 34%. Qual é a intenção do governo? Reduzir esses 34% para 20%. É uma redução bastante grande. Porém, o Ministério está lembrando que seria uma redução gradativa nos próximos anos, vai entre 5 e 8 anos, gradualmente esse patamar será diminuído dos 34% para algo em torno de 20% nesses próximos 5 ou 8 anos. Bom, esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto, que é a questão da folha de pagamentos. Bom, essa é uma ideia, é quase que uma obsessão do ministro da Economia, que ele acha que tem que reduzir os encargos de folha de salários para colaborar com a guerra contra o desemprego. Na cabeça do ministro, as empresas vão gastar menos para fazer uma contratação e, consequentemente, vão contratar mais. Né? Então, a equipe avalia várias formas de desonerar a folha de salários para ajudar no combate ao desemprego. Uma delas, que já foi abandonada, foi a criação da CPMF, aquele tributo sobre a movimentação financeira. Isso já praticamente abandonado, até o próprio presidente da República falou que não quer. Então, eles estão procurando alguma forma de desonerar a folha para reduzir o custo da contratação, mas tem que ter uma receita paralela, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito bem, vamos para o terceiro ponto, teoricamente, da proposta do governo federal. Seria o quê? Rever todos os subsídios, benefícios fiscais, tudo que a legislação do imposto de renda e da contribuição, a legislação tributária tem hoje, e não é pouca coisa, né? Nós sabemos, e tem um tributarista que fala que no Brasil a legislação tributária no Brasil não tem regras, só tem exceções. Então, tributa isso, mas tem alíquota zero, tem isenção, tem diminuição da carga tributária, da base de cálculo, tem diferimento, enfim,
várias formas de se criar um benefício fiscal para o contribuinte. Ora, isso aí foi acumulando, 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 e segundo o governo, nós temos aí algo em torno de 100 bilhões de reais de benefícios fiscais, que o governo pretende atacar, só que não dá para fazer numa vez só, né? Então faria isso em 20, 21, 22. E seria aí a caça desses 100 bilhões de benefícios fiscais, o que daria uns 35 bilhões para cada ano, né? Muito bem, esse é o terceiro ponto que o projeto do governo federal pretende atacar. Muito bem, vamos para o quarto ponto. Bom, a gente já viu aqui que, claro, uma dos pilares dessa reforma tributária do governo é criar o famoso IVA federal. O que é o IVA federal? Bom, na ideia do governo federal seria pegar os tributos que são da sua competência e juntar um só, começando pelo PIS e pela COFINS, né? Ora, a ideia então é fazer, claro, uma fusão, né, uma incorporação do PIS na COFINS, criar uma contribuição que se vai chamar Contribuição sobre Bens e Serviços, que substituiria essas duas contribuições, o PIS e a COFINS. Tudo bem, essa é uma das ideias que tem sido divulgadas há muito tempo, tem sido conversada, etc. Tal. Só tem um pequeno porém, pequeno não, né, um grande porém. O problema é que hoje, no PIS e na COFINS, nós temos duas modalidades de apuração, o cumulativo e o não cumulativo. O cumulativo é empregado nas menores empresas, normalmente, talvez o lucro presumido seja o maior número. E o não cumulativo pelas empresas do lucro real, as maiores empresas. Ocorre, porém, que a ideia, né, do governo federal é que juntar as duas, PIS e COFINS, criar a CPMF, Contribuição sobre Bens e Serviços, só que essa CPMF ela será não cumulativa. O sistema cumulativo praticamente vai ser revogado, vai ficar só o não cumulatividade. E como é o não cumulativo, nós já sabemos, né? Calcula qual é o tributo, compensa tudo que foi pago daquela contribuição nas operações anteriores e paga a diferença, né? É o sistema de créditos. Porém, as empresas de prestação de serviço, na área de educação, na área de saúde, na área de transportes, elas não têm muito crédito. Por quê? Porque o insumo, custo principal deles é a mão de obra. Ora, uma empresa de prestação de serviço, por exemplo, de limpeza e conservação, ela tem pessoas que trabalham naquilo. Se pega uma empresa de transporte, por exemplo, tem motorista, tem cobradores, então pessoas físicas. Você pega na área da educação, professor, assistente e tal, né? Então, essas empresas dessas três áreas, elas sentem que serão prejudicadas, muito prejudicadas, com a criação da tal CBS, que é Fundir PIS e COFINS. E elas estão radicalmente contra. Nessa semana mesmo, vários jornais elas publicaram anúncios, né, de centenas de entidades de prestação de serviço contrária a esse tipo de coisa. Bom, aí surge uma pequena novidade. O governo federal sabe que a pressão é muito grande. Aí entra deputados, senadores, todas as empresas, né, todos os empresários. Então, ele está acenando com a possibilidade de conceder isenção do PIS e COFINS para as empresas de saúde, de educação e de transporte. Ora, se ele fizer isso, claro, os grandes problemas que a CBS tem hoje praticamente vai desaparecer. E aí é possível que essa reforma avance um pouco mais, né? Então, essa seria uma espécie de uma isenção para determinados setores que, tendo em vista essa pressão política, empresarial, terá tal. É claro que uma concessão de isenção pode ser uma concessão total, alíquota zero, pode ser uma concessão parcial, uma redução, né? Isso pode também acontecer. Isso é uma grande novidade que saiu na semana passada. Muito bem, vamos falar
de mais um outro ponto muito importante, que é o lucro presumido. Ora, a Vanessa Canado, que é uma assessora especial do Ministério da Fazenda, da Economia, que está cuidando dessa reforma tributária, ela revelou que a equipe dela está estudando no sentido de aperfeiçoar o sistema do lucro presumido. Como isso? Bom, aperfeiçoar no sentido de, inclusive, reduzir o tributo. Porque os técnicos entendem que o lucro presumido é uma espécie de antecipação que as pessoas jurídicas optantes fazem ao longo do ano e que no final terá que fazer um ajuste. É um sistema talvez muito parecido com o imposto de renda da pessoa física, né? Não é a pessoa física que vai sofrendo retenção na fonte o ano inteiro, depois faz o ajuste. Ou, se for um autônomo, ele vai pagando carnelhão o ano inteiro e depois faz o ajuste. A explicação que a doutora Vanessa fez, me parece que foi essa. Ainda não entendi porque a entrevista foi muito rápida, mas me parece que é essa lá, o que a equipe está estudando. Seria uma forma de transformar o lucro presumido quase que, digamos assim, no regime de fonte ou no carnê-leão, alguma coisa meio parecida com uma pessoa física. Inclusive, isso é mais importante, ela falou que até com uma redução das alíquotas, uma redução do tributo, o que é uma ótima notícia. Enfim, isso é uma novidade. O governo não falou nunca, falou em relação a isso. É a primeira vez que alguém fala isso na semana passada e ainda não foi esclarecido. Como nós estamos dependendo da remessa dessa tal proposta para o Congresso Nacional e a gente vai saber como é que é, então nós ficamos aí sem saber como é que vai ser, como é que não. Estamos tentando adivinhar quais seriam os caminhos que o governo vai tomar em relação à reforma tributária, ao projeto dele. Lembre que se ele mandar no Congresso, lá vai encontrar dois outros que já estão lá. Um na Câmara, que é PEC 45, e outro no Senado, que é PEC 110. Isso vai embolar tudo. Disse que haverá uma comissão para juntar tudo para sair um projeto só. Bem, o ministro da Economia, está na imprensa hoje, está dizendo que ele ia mandar o projeto até o final do ano, mas eles resolveram mandar em fevereiro. Talvez, esperamos que veria no Carnaval, né? No Brasil, aqui é no Carnaval a gente vê, né? Então, parece que está indo para fevereiro esse projeto e a gente está aguardando muito ansiosamente. Muito bem, e vamos a último ponto em relação a essa tal reforma tributária que o governo federal tem acenando, que é a questão do lucro real. Vejam bem, várias autoridades, secretários, etc., tal, né? Eles têm dito que a apuração do lucro real no Brasil é muito complexa. E eu concordo que é. Realmente é uma legislação, nossa mãe do céu, né? Você tem, além de tudo, tem aquela história dos padrões internacionais de contabilidade. E uma das coisas que, inclusive, a doutora Vanessa se referiu nessa última entrevista, é que nessa complexidade de apuração do resultado tributável no lucro real, passamos necessariamente pela contabilidade, claro, que é o ponto de partida, até chegarmos no LALUR, que é o livro de apuração do lucro real, né? Quer dizer, todos sabemos, quem é da área sabe que faz a contabilidade normal, completa, e depois da contabilidade vai para o LALUR, que é o livro de apuração do lucro real, e ali aparece o lucro real, que é a parcela tributável. Pois, por incrível que pareça, o que a doutora Vanessa disse é o seguinte: o Ministério da Fazenda, né, o Ministério da Economia está desenvolvendo um estudo, primeiro, para que a apuração do lucro real não comece pela contabilidade. Por onde começa, ela não disse, mas ela disse que não passaria pela contabilidade. E segundo, não haveria necessidade do LALUR, que é o livro de apuração do lucro real, que existe há muito tempo.
Quantos anos nós já temos o LALUR, livre de apuração do lucro real? Então, assim como aquela ideia do lucro presumido, que é um pouco nebulosa até agora, essa ideia do lucro real também é muito nebulosa, mas enfim, isto fez parte da entrevista da assessora especial do Ministério da Economia e nós acreditamos que haverá novidades em relação a isso. Muito bem, esse é um painel geral que nós temos aqui a respeito disso, né? E a gente continua acompanhando tal, né? Antes de encerrar esta gravação, hoje é uma segunda-feira, né? Dia 9 de dezembro. Eu gostaria de lembrar que amanhã, terça-feira, dia 10 de dezembro, a partir das 8h30, entre 8h30 e 9h30, a gente vai estar ao vivo na TV CPA para fazer uma palestra completa durante 1 hora sobre as mudanças pretendidas pelo governo federal. Aí sim nós vamos resumir tudo que a gente tem dito em vários vídeos anteriores de uma forma tal que nós tenhamos uma visão bastante sistêmica, bastante holística a respeito de tudo que provavelmente o governo federal vai propor em relação à reforma tributária. Muito bem, agradeço muito a audiência e espero vê-los então nessa terça-feira, 8h30 da manhã, ao vivo pela TV CPA. Muito obrigado.